Olá a todos, novamente, sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava, situado aqui em Belo Horizonte. Meu nome é Mahakrishnanam Das e o objetivo desse nosso humilde canal é de fazer comparações entre Ocidente e Oriente, entre o conhecimento acadêmico, teológico, filosófico ocidental e a sabedoria oriental por meio dos Vedas. Textos como o Bhagavad Purana, o Bhagavad Gita, os Upanishads, pela hermenêutica da escola Gaudiya Vaishnava de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ok? Sejam todos bem-vindos e, por favor, venham comigo. Então, nessa videoaula de hoje, a gente está trazendo um tema bem interessante, bem instigante, que vem mexer com a identidade do movimento Hare Krishna. O que é o movimento Hare Krishna? Então, o título possível da nossa videoaula de hoje é Religião e Movimento Hare Krishna. Basicamente, eu vou estar questionando se o movimento Hare Krishna ele se enquadra dentro do aspecto das outras religiões e se ele é mais uma religião institucional junto com as outras que nós temos no mundo. Ok? Pelo estúpido que vos fala. Então, para a gente poder se aprofundar, eu trouxe uma problemática, uma questão. Será o movimento Hare Krishna uma religião como as outras? O mundo já tem tantas religiões. Para que mais uma? Especialmente uma que venha do Oriente, da Ásia, distante de nós, europeus e americanos do Sul, americanos do Norte. Por que mais uma religião? Outra questão. Se todas as religiões levam a Deus ou professam Deus, por que outra, né? Já que todas são iguais, por que seguir uma específica? Então aqui eu estou pensando profundamente nessa questão e vamos tentar resolver elas juntos, ok? Haribol. Então, será que o movimento Hare Krishna é mais uma religião? Sim e não. Já ouvi esse papo antes. Pô, o cara responde sim e não? Como é isso? Agora eu fiquei confuso. Será que o movimento Hare Krishna é mais uma religião? Sim e não? Como é isso? Eu acho que vai vir balela, aí vai vir enrolação, vai encher linguiça, vai vir retórica só e não vai ter nada de congruente para explicar. Se o movimento Hare Krishna é mais uma religião, no sentido de que, se for considerada uma instituição religiosa, uma vertente do hinduísmo e não uma seita. Lembre-se, o movimento Hare Krishna ele foi bastante maltratado, bastante esbofeteado pela mídia e pela massa em geral, especialmente na década de 70, década de 80, que viam aqueles jovens pulando e dançando, cantando pelas ruas, alegres e felizes. Então era muito comum o movimento ser taxado de seita. Porém, seita é alguma coisa fechada, hermética e especialmente imaginado. Porém, o movimento Hare Krishna ele é um braço do hinduísmo, especialmente do Gaudiya Vaishnavismo. E o hinduísmo é uma religião milenar, com mais de 7.000 anos de idade. Apesar do hinduísmo não ser uma religião, ser um compêndio, ser um coletivo de várias religiões, expressões do sagrado, mas o movimento Hare Krishna se encaixa no quadro do Vaishnavismo, que é a religião que adora Vishnu ou Krishna, os praticantes de Bhakti Yoga. Então, nesse sentido, como instituição religiosa e não como uma seita, pejorativamente, como achavam que era antes, já é uma religião devido a essa ramificação, esse agrupamento com o hinduísmo. Então, nesse sentido, religião
e instituição religiosa são duas coisas diferentes. O papel da instituição religiosa é propagar certa crença. Então isso nós encontramos no movimento Hare Krishna, né? A propagação da Bhakti Yoga. Até a propagação está tudo bem, mas o resto a gente vai explicar mais adiante. Aumentar o número de fiéis e divulgar ideologias, mandamentos e costumes, né? Assim como o Durkheim vai dizer, né? Mais ou menos que eu me lembre que a instituição religiosa seria a forma tributária da fé, né? De organizar, de cobrar a fé. Aí aqui sim vem uma definição mais acurada do que seria a instituição religiosa, que é a coisa mais empírica, que é a coisa que mais se vê, que mais pode ser medida e vista pela massa, né? Então, instituição religiosa seria a organização social de certo grupo de fiéis. O papel de colocar várias pessoas ao mesmo tempo, de maneira coletiva, em celebração com o sagrado, né? Então, fala sobre uma organização social. Isso é instituição religiosa. Nesse sentido, ela é particular, mas ela é empírica, não tem nada de metafísico, apesar de buscar uma conexão desse grupo com o sagrado. Mas é um estabelecimento social nesse sentido de instituição religiosa. Então, sim, o movimento Hare Krishna é uma religião nesse sentido, porque vem organizar um aspecto social para que se possa propagar a mensagem do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita, e possa ser feito Kirtan, que é o canto congregacional dos nomes de Deus. Então, sim, mas se o movimento Hare Krishna é mais uma instituição religiosa, então é igual a maioria das outras religiões? Hoje vocês estão pegando em calça curta, né? Hoje eu estou cheio de dúvida, hein? Só que aí não se enquadra como uma religião iguais às outras. Por quê? Enquanto as grandes religiões estão buscando o sentido da vida, quem é Deus e qual a minha relação com Ele, tal questionamento se encontra como um grande mistério, inefável, indizível a ser solucionado. A grande questão é quem e como é Deus, especialmente para as grandes religiões, para o cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo. Eles não têm uma forma da divindade suprema definida. Como é Deus? Qual é o rosto de Deus? Sabe, mais ou menos como o bacalhau norueguês, todo mundo encontra no supermercado, bom se for no norueguês, né? Encontra no supermercado, mas como é a cara do bacalhau? Como é o rosto do peixe bacalhau? Então, todas as religiões falam de Deus, mas elas não têm uma definição segura de quem é Deus. É muito comum as religiões falarem dos atributos, das qualidades de Deus, que são alcançadas de maneira racional, mas não se fala sobre a forma. Quem é Deus? Qual é o seu CPF? Qual é o seu endereço? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Isso as religiões buscam. E a gente pode ver um exemplo, eu estou falando da questão das revelações no Ocidente, as revelações abraâmicas, né, especialmente. Mas mesmo os filósofos, grandes filósofos, falam sobre Deus, mas falam sobre os seus atributos, que são alcançáveis de maneira racional. Mas ver Deus face a face e poder descrever o rosto de Deus, isso é um mistério que já está desde Platão no Ocidente. Platão não fala sobre como é Deus, né? Como é o bem em si. Ele vai falar sobre o filho do bem, que é o sol, apenas dando uma alegoria, uma analogia, uma metáfora, mas não vai falar sobre o rosto, a forma de Deus. Então olha só que interessante, aqui é uma citação do René Descartes, filósofo do século XVII, século XVI, e veja como é a visão de Deus para ele. Então, de acordo com Descartes, ainda sob a influência do cristianismo, sua definição de verdade absoluta recai sobre Deus, ou da suposta existência de um Deus, já que sua formação fora em colégio jesuíta, né? Ele tinha toda essa bagagem,
Porém, sua fonte de informação já não era mais a revelação bíblica. Lembra-se, ele está rejeitando isso para formar uma visão de mundo totalmente antropocêntrica. Se eu fechar o mundo, o que vai ficar? Vai ficar a minha mente. Vai ficar um ser pensante. Então é esse pensamento que vai reestruturar toda a realidade ao redor e não mais a revelação bíblica. Ok? Então, a imagem de René Descartes de um Deus é de um Deus extraído de si mesmo, ou seja, de seu pensamento. Então aqui abre citação, abre aspas, do livro Metafísica, a quinta meditação. Pelo nome de Deus, entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, foram criados e produzidos. Então o que nós encontramos aqui? Nós encontramos definições racionais sobre Deus, ou seja, a mente ela pode muito bem imaginar, a mente pode muito bem conceber a imagem da verdade absoluta ou os atributos da verdade absoluta contendo essas características, né? Uma substância infinita, já que tudo que nós vemos no mundo material é finito, uma substância eterna, também sem começo e também, logicamente, sem fim, imutável, já que tudo é móvel, já que tudo é mutável no mundo, as formas passam por começo, meio e fim, estão sempre mudando, Deus seria imutável, independente, enquanto nós precisamos dos recursos materiais, ele seria independente deles, onisciente, ou seja, ele conhece tudo, enquanto nós conhecemos e controlamos um limite muito pequeno, um raio de ação muito pequeno, onipotente, ou seja, ele pode fazer qualquer coisa, e pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que a coisa que existe, aí tem uma questão já na meditação 1, meditação 2, a necessidade de você ler para entender melhor, foram criadas e produzidas, são Deus como fonte de todas as coisas, a causa de todas as causas. Então, tudo isso, a mente, como vai explicar Aristóteles e especialmente o São Tomás de Aquino, a mente consegue conceber essas questões. Mas a grande questão, nós temos uma construção de Deus racional pela mente. Mas como é Deus realmente face a face? Como é o rosto de Deus? Mas cadê a cara de Deus daqui? Então isso, as religiões abrâmicas, as religiões ocidentais, a grande maioria das religiões do mundo, não conseguem conceber como é a forma de Deus, quem é Deus. Isso não está na revelação das tradições ocidentais. Exatamente por isso não se pode dizer que os seguidores do Vaishnavismo são os membros de mais uma religião. Enquanto os membros de uma religião estão buscando conhecer ou entender Deus, os adeptos do Gaudiya Vaishnavismo, que seguem o Srimad Bhagavatam e a Bhagavad Gita, Aham Sarvasya Prabhava Mata Sarvam Pravartate, Krishna é a fonte de todos os mundos materiais e espirituais, já partem desse mistério solucionado, trabalhando com a revelação de quem é Deus já esclarecida. Então existem muitas citações do Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, que elucidam esse ponto, quem é Deus, que apontam de maneira muito vívida, de maneira muito eloquente, quem é Deus. E eu trouxe aqui para vocês alguns versos do Brahma Samhita, falado pelo próprio Sr. Brahma, sobre a identidade de Deus e do mundo espiritual. Krishna Satchidananda Vigraha Annadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, que é conhecido como Govinda, é o Senhor Supremo. Ele possui um corpo espiritual bem-aventurado e eterno. Ele é a origem de tudo. Ele não possui nenhuma outra origem e é a causa primeira de todas as causas. Chintamani Prakara Sadmaskalpa Vrikha Lakshmi
Vakshavritishhu surabhirabhipalayamtam Lakshmi sahasra shatasambhrama sevyamanam Govindamadipurusham tamaham bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, o progenitor primeiro que está cuidando das vacas e concedendo todos os desejos em moradas feitas de pedras preciosas espirituais, enquanto rodeado de milhões de árvores dos propósitos, sempre servido com grande reverência e afeição por centenas de milhares de Lakshmis e Gopis. Alola Chandra Kalasadvanamalya Vanshi Ratnangadam Pranayakeli Kalavilasam Shyamam Tribhanga Lalitam Niyata Prakasham Govindamadipurusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, ao redor de cujo pescoço balança uma guirlanda de flores embelezada com o medalhão da lua, cujas mãos são adornadas com a flauta e com ornamentos ataviados de joias, que sempre se deleita em passatempos de amor, cuja graciosa forma de Shyama Sundara, curvada em 3 pontos, é eternamente manifesta. Ok. Então, aqui foram alguns versos do Brahma Samhita. Todos os dias, os devotos no movimento Hare Krishna cantam 2 estrofes desse 5º capítulo do Brahma Samhita, né? Que explica como é a forma e como é o corpo da divindade suprema, Govinda. Que ele é como nuvens de chuvas carregadas, ele tem essa tez e é um corpo esplendoroso, cheio de bem-aventurança, é um corpo que pode fazer qualquer função de todas as outras formas do seu corpo. Então o Brahma Samhita estabelece isso, mas não só o Brahma Samhita, vários textos do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita, mesmo das Upanishads e mesmo dos Vedas originais, dos Shrutis, em trazer essa informação de que Govinda, Krishna, Vishnu é a divindade suprema. E quando você tem um processo de autorrealização e conhece quem é Deus, essa informação ela faz toda a diferença. Porque aí você tem um norte, você tem um ponto fixo para onde você vai rumar. Agora, se você não trabalha com a informação de quem é Deus, como Ele é, o que Ele faz, como é que você vai meditar em Deus? Como é que você vai ter um norte, um telos seguro? Especialmente o grande desafio que é feito. Como você vai amar alguém que você desconhece? Então, quando você tem a revelação de quem é Deus, você pergunta para as outras religiões, quem é Deus? A única que dá essa informação de maneira explícita, de maneira eloquente, com vasta informação, é o Vaishnavismo, os textos Vaishnavas. Então, a partir desse ponto, quando você tem informação de quem é Deus, quando você tem conhecimento de quem é Deus, você pode amá-lo. Assim como o Bhagavad Gita fala, né? Para você agir no mundo sem se enredar, sem se ferrar nele, você precisa ter conhecimento. Karma mais Jnana é a fórmula do Bhagavad Gita para você poder agir em Karma Yoga. Para você agir em Karma Yoga sem se enredar no mundo material e se libertar dele, você precisa ter conhecimento, Jnana, conhecimento sobre a alma espiritual, sobre a natureza espiritual. Então você vai agir no mundo material com outro approach, com outra aproximação. Mas se você não tem conhecimento do espírito, do Brahman, do Purusha, naturalmente você vai ser engolido pela energia ilusória, pelo mundo material. O mundo te engole e você se enreda nele. Então, voltando aqui, nesse sentido podemos falar de Dharma e Sanatana Dharma, ou Bhagavat Dharma. Então nós podemos comparar as religiões genéricas, as grandes religiões do mundo, como Dharma, e a consciência de Krishna, o Gaudiya Vaishnavismo, o Vaishnavismo em si, como Sanatana ou Bhagavata Dharma. Vamos explicar. Então, Dharma é o quê? Nos Vedas, a palavra Dharma se relaciona à ocupação em sociedade do ser humano.
o seu dever prescrito religioso, de acordo com a influência dos modos, bondade, paixão e ignorância, sattva, rajas e tamas, que geram seu respectivo trabalho. Então, basicamente, quando falamos sobre Dharma nos Vedas, basicamente estamos falando sobre Varna Ashram Dharma, ou seja, que é um processo pelo qual o ser pode evoluir, um processo pelo qual o ser pode se manter e se elevar, mas ele está invulcro pela realidade material. Ele está invulcro pela alma dentro do corpo de um ser humano. O ser em si, em seu estado temporário como humano. Ou seja, a alma espiritual enredada. Por isso que a gente fala sobre Dharma, ou Varnashram Dharma, ele é um processo de ação, mas numa perspectiva enredada, material. Por isso a questão do Varnashram Dharma. Então, o Srimad Bhagavatam Prabhupada fala isso no significado 11, capítulo 25, verso 3. Às vezes se traduz Dharma como religião, mas não é este exatamente o significado. Dharma realmente significa aquilo que não se pode abandonar, aquilo que é inseparável de alguém. O calor do fogo é inseparável do fogo, portanto o calor é considerado Dharma, ou natureza do fogo. Então pode-se dizer que Dharma é religião. Então, mesmo na concepção ocidental, isso satisfaz até certo ponto a tradução da palavra Dharma. Só que no sentido da religião como um aspecto cultural, um aspecto coletivo e social. Ou seja, que depende de uma certa revelação para um certo momento histórico e para uma certa cultura, para um certo povo, para uma certa civilização, ou seja, um ponto geográfico X. Nesse sentido, a religião ela serve para elevar o ser humano, para conduzir ao sagrado, um processo que busca o sagrado. Novamente volto ao ponto, quem é esse sagrado, como é o sagrado, isso vai fazer toda a diferença. Mas nós temos esse ponto, né, que está preocupada com a eudaimonia, com o bem-estar do ser humano. Então a religião está muito voltada para essa questão do bem-estar do ser humano. Você pode me dizer, mas quando você fala sobre o cristianismo, as instruções de Jesus Cristo, elas são instruções de Bhakti. Sim, nós encontramos elementos de Bhakti nas instruções de Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é uma das maiores instruções, um dos maiores lemas, um dos maiores tábuas dentro do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, um dos princípios centrais, essenciais, ontológicos do cristianismo é o amor. Agora a questão é amar a Deus sobre todas as coisas. A grande questão que paira é: quem é Deus? Como não existe informação suficiente, racional, para que possa haver ação de amar a Deus, como Deus está incógnito no cristianismo, a quem você vai amar? Ao próximo. Então é muito comum as religiões mundiais, as grandes religiões, descambarem para quê? Para um momento de filantropia, ou seja, ajudar o próximo. Caridade, amor ao próximo, compaixão, e tudo isso fica muito relacionado com a questão do próximo. Porém, como também não tem conhecimento sobre a alma espiritual, essa ação religiosa, amorosa, acaba focando ao corpo do indivíduo, não a alma, não a essência, eu. Então, nas grandes religiões você ajuda o próximo, mas ajuda o corpo, dando um prato de comida, dando cobertor para arrefecer o frio, compaixão, misericórdia, caridade.
muitas vezes esses princípios, sem guiana, sem conhecimento da alma espiritual, acabam se tornando filantropia, acabam se tornando algo bom, algo que vai trazer um resultado positivo, mas para o corpo material. Não retira, não destrói o ciclo de nascimentos e mortes do indivíduo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, quando essa questão, quem é Deus, não é resolvida, naturalmente a ação que vem depois, se não tem um direcionamento claro, ela vai descambar para a filantropia. Ou então, você ainda pode argumentar, né, seu xarope? Mas Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a fé. Então, quando Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a fé, essa sentença proferida por ele é perfeita. Por quê? Porque coloca Jesus Cristo na posição do guru, que é a verdadeira posição de Jesus em relação aos cristãos. Ele é aquele que vai conduzir os cristãos, o povo, para o Pai. Em nenhum momento Jesus Cristo afirma que eu sou a verdade absoluta, eu sou o Pai, eu sou Deus. Pelo contrário, sempre Jesus Cristo está apontando para alguém superior a ele, ao Pai. Por isso ele tem que fazer austeridades, né? Ele ficou 40 dias jejuando, ele foi tentado pelo diabo. Em nenhum momento, se você compara com a figura de Krishna no Srimad Bhagavatam, isso aconteceu. Krishna não precisa fazer austeridades, Krishna não precisa fazer jejuns. Por quê? Porque ele já é a verdade absoluta. Então os 4 Kumaras, os 4 filhos mentais do Sr. Brahma, os 4 grandes sábios, ficaram confusos. Por que o Sr. Brahma está fazendo austeridades? Se ele está fazendo austeridades é porque existe alguém acima dele. Da mesma forma nós vimos isso na figura de Jesus. Então Jesus está fazendo austeridades, penitências, orando. Se ele está fazendo isso é porque existe alguém acima dele. Então Jesus Cristo, quando ele fala eu sou a verdade, o caminho e a fé, essa é a posição do guru, porque o guru é o representante de Deus, mas ele não é Deus. Então a figura de Jesus é perfeita como guru, como mestre espiritual dos cristãos. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai encontrar a referência de que Jesus é a divindade suprema, é o Deus supremo, é o Criador do céu e da terra. Já voltando para a questão do Dharma, que se aproxima muito mais com a condição para as grandes religiões mundiais, a questão do Dharma é a seguinte: o Dharma ele visa um bem-estar mundano. E muitas das religiões hoje em dia visam esse bem-estar mundano. Esse bem-estar mundano, o Dharma, é a atividade pela qual as pessoas alcançam prosperidade. Dharma, Artha, Kama. Então isso é muito buscado hoje em dia por todas as religiões, ter prosperidade, ter um bem-estar nesse mundo. Então a ação dentro do Dharma visa isso, visa um bem-estar. As religiões estão buscando o bem-estar do indivíduo. Porém, não é esse o sentido mais profundo da palavra Dharma, como o Prabhupada está explicando, né? Então nós vemos que Dharma é algo intrínseco, algo que não se separa. Por exemplo, o calor sempre vai ser intrínseco, sempre vai ser inseparável do fogo. Aí a gente pode falar que o Dharma do fogo é ter calor, queimar. Nós podemos falar que o Dharma da água é ser líquido, molhar. Então, pensando nessa questão da palavra Dharma, da natureza mais íntima, mais profunda da palavra Dharma, qual é o Dharma da alma? Qual é o Dharma da Jivatma? Qual é o Dharma do eu? O Dharma do eu, da alma espiritual, o que a alma espiritual faz? O que não se separa dela? É a atitude de servir. Podemos ver que no mundo as pessoas sempre estão servindo. Alguns estão servindo o governo, alguns estão servindo a sua pátria, alguns estão tentando servir, ajudar
proteger o próximo, alguns estão tentando servir a sua família. Mas alguém ainda pode falar, eu não estou servindo ninguém. Mas essa pessoa está servindo aos seus interesses egoístas, está servindo aos seus desejos, às suas vontades, à sua mente. Por quê? Porque a atitude de serviço, essa atitude de querer agradar ao outro, fazer alguma coisa para o bem do outro, isso está na alma, isso é da alma, é a natureza de servir. Mas em sua propensão original, como é o Dharma, como é a atitude, como é a ação da alma, quando essa ação não está encoberta, não está poluída por nenhuma contaminação, não está encoberta por nada material, por nenhuma mácula material. Então, qual é a ação pura da alma? O que a alma faz eternamente? Qual é o Dharma da alma? O Dharma da alma é servir a Deus, servir ao Senhor Supremo. Então, nesse sentido, nós podemos falar de Sada Dharma, ou seja, ocupação eterna ou serviço eterno. Analogamente, Sadharma significa ocupação eterna. Essa ocupação eterna é dedicar-se ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Aqui o significado de Srila Prabhupada, né? O objetivo da filosofia Sankhya de Kapila é propagar serviço devocional puro e impoluto, que é a atividade da alma. E por isso ele é chamado aqui de a mais importante personalidade entre aqueles que conhecem a ocupação transcendental da entidade viva. Se todas as religiões falam sobre Deus e que nós devemos dedicar amor a Ele, então nós podemos avaliar as diferentes religiões de acordo com a expressão, de acordo com a conceitualização dessa expressão amor a Deus. Qual é a religião que mais ensina de maneira científica, de maneira direta, como amar a Deus? Então compare as religiões, veja isso, qual é que a mais ensina de maneira vívida, de maneira profícua, como amar a Deus. Quando você encontrar essa revelação, essa vai ser uma religião de primeira classe. Assim nós podemos falar sobre gradações e hierarquias entre os sistemas religiosos. Aquela religião que mais ensina como é a relação da alma com Deus, que a religião que mais ensina a alma como amar a Deus, essa religião é o que Prabhupada vai chamar de religião de primeira classe. Então, no Srimad Bhagavatam nós temos essa expressão Sadharma ou Bhagavat Dharma, né? Não é uma invenção, é uma coisa que já está nas escrituras. Então esse verso falado por Yamaraj, um dos 12 Mahajanas, explica isso, né? Dharmantu sakshat Bhagavat Pranitam Navai Vidur Shayonapi Devaha Nasida Mukhya Suramanushaha Kutuno Vidyadhara Charanadayaha. Os verdadeiros princípios religiosos são decretados pela Suprema Personalidade de Deus. Embora plenamente situados no modo da bondade, nem mesmo os grandes rishis que ocupam os planetas mais elevados podem definir os verdadeiros princípios religiosos. Tampouco podem os semideuses ou os líderes de Siddhaloka, e isto para não mencionar os asuras, os seres humanos comuns, os vidyadharas e os charanas. Então esse é o grande trunfo de literatura como o Srimad Bhagavatam e a Bhagavad Gita. Não são apenas grandes rishis como Paila Rishi, Gautama Rishi, Jaimin Kavi, etc. falando. Pelo contrário, a Bhagavad Gita, quem é o narrador em primeira pessoa? Então a tradição aponta que é o próprio Krishna. Aham sarvasya prabhavamata sarvam pravartate. Eu sou o criador de todos os mundos materiais e espirituais. Krishna está falando isso, proferindo essa sentença na primeira pessoa. Eu sou. No Bhagavatam, vários trechos Krishna está falando, especialmente no 10º canto, 11º canto, o Uddhava Gita, que é uma coletânea de 7 capítulos. Krishna está instruindo a Uddhava em alto nível, em primeira pessoa.
Então, religião só pode ser manufaturada por Deus, nunca por homens. Por quê? Porque a mente, a consciência está enredada, está obtusa, está confusa. E o caminho da religião só pode ser dado claramente pelo próprio pai da religião, aquele que vê de maneira inequívoca essa relação da alma com Deus. Então vejam, Dharma tu Sakshat Bhagavat Pranitam. Então a palavra Bhagavat Dharma já é uma palavra que se encontra no próprio Bhagavad Purana, né? Religião vai falar diretamente sobre Deus. Então é exatamente por isso, por causa do Bhagavad Dharma, por causa do Sanatana Dharma, em contraposição com o Dharma material, que nós vamos ver palavras, nós vamos encontrar versos nas escrituras falados por Krishna como esse, né? Sarva Dharma Parityaja. Abandone todas as verdades de religião e simplesmente renda-se a mim, renda-se a Krishna. Dharma Pradita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satam. O primeiro verso, a primeira linha, é o Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 106. E essa outra linha aqui é o Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, verso número 2, que fala, rejeitando completamente todas as religiões materialmente motivadas, o verso continua. Então, essa é a característica do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita. Krishna está incitando a diva que chegou nesse patamar a abandonar toda a busca por prazer, a busca por segurança, a busca por conforto material, e simplesmente rejeitar, se desapegar do mundo, das coisas do mundo e se render completamente a ele, se tornar um servo rendido a ele, Deus Supremo Krishna. Então aqui nós temos uma citação de Prabhupada numa aula do Srimad Bhagavatam, encontrada no Vedabase, que é a seguinte: religião artificial não tem valor. Então, religiões feitas pelo homem, existem muitos sistemas religiosos. A religião hindu, a religião cristã, a religião maometana, ou essa religião, aquela religião. Então, religião, isso é um tipo de fé. Então, a fé, ela é mutável. Então, nós temos fé em Deus, fé em algo supremo, mas hoje essa fé, ela pode ser depositada no budismo, amanhã essa fé pode estar depositada no cristianismo, no protestantismo, amanhã essa fé pode estar no islamismo. Então a fé muda, porém a ocupação eterna da alma, Swadharma da alma, Bhagavat Dharma, Sanatana Dharma, isso nunca vai mudar. Então, do que o Bhagavatam e a Bhagavad Gita vem tratar? Sobre essa ocupação eterna da alma. Não é uma religião que está buscando Deus, glorificando Deus, mas de maneira não tão precisa, não científica. Não é isso do que trata o Bhagavad Dharma. O Bhagavad Dharma ele trata sobre a ocupação eterna da alma. Mas religião significa a ordem ou as leis dadas por Deus. Novamente, Bhagavad Gita e Bhagavatam. Portanto, aqui está dito, Dharma Pradita Kaitavotra Paramo Nirmatsaranam Satam, significa o tipo de fraude do sistema religioso. Religião real significa Deus está lá, eu estou lá. Deus é grande, eu sou subordinado a Ele. Devo respeitar as leis de Deus. Isso é religião. No momento presente, sob o feitiço da ilusão nesta condição material, nos esquecemos de nossa religião real. Religião real significa reviver nossa consciência, dizemos consciência de Krishna ou consciência de Deus, pela qual concordamos em obedecer às leis de Deus. Não é algo teórico, né? Você está plenamente consciente de como é a sua relação com Deus e a reviva e a atua. Assim Krishna diz no final do Bhagavad Gita, Sarva Dharma Parityaja Manekam Sharanam Braja. Ele diz que você fabricou tantos sistemas religiosos, então você desiste de todos estes. Você simplesmente se rende a mim. Se torna um servo de Deus, não mais um membro de uma instituição ou de códigos religiosos. Portanto, a verdadeira conclusão é que religião real significa render-se a Deus. Então essa rendição, esse processo de rendição a Deus, ele tem um nome. Qual é esse nome?
Bhakti Yoga ou serviço devocional. Essa rendição plena a Deus é conhecida nos Vedas como Bhakti Yoga ou serviço devocional puro. Tal Bhakti Yoga não se trata de um processo de busca por Deus, mas da atividade eterna da alma, da ocupação e posição ontológica do ser, sem nenhum vestígio de cultura, crença ou motivação particular, sem nenhuma identidade material. Porque a alma espiritual, quando ela vem ao mundo material, quando ela cai no mundo material, se é que eu posso dizer isso, ela fica encoberta pela natureza material, pelos 3 gunas. E a característica é que o seu ego puro, sou um servo eterno de Krishna, fica contaminado. Então o meu egoísmo, o meu ego, se torna condicionado à natureza material. Eu sou esse corpo, então o local onde eu nasci é muito importante, faz parte de mim, é isso que eu sou. A família onde eu nasci também faz parte de mim, é o que eu sou. Então, naturalmente, a religião que estão seguindo, que meus pais estão seguindo, essa é a minha religião. Então, religião X ou Y são manifestações do sagrado em determinadas culturas, em determinadas regiões, em determinadas posições geográficas e históricas. A grande questão é que Bhakti Yoga e essas outras religiões que nascem dentro da Era de Kali há cerca de 5.000 anos atrás e também são dissolvidas nessa Era de Kali, essas grandes religiões como o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, essas religiões que tratam de Deus como uma pessoa, do desenvolvimento do amor a Deus, elas são religiões que têm a sua essência, que têm a sua identidade e têm a sua validade, porque elas são muito próximas à religião original, a Bhakti Yoga. Antes de 5.000 anos atrás, somente os Vedas eram a autoridade. Porém, em Kali Yuga, devido à natureza da era pesada, muitas religiões são feitas. Essas religiões que têm algo a dizer e ajudam as pessoas, elas têm alguma validade, alguma essencialidade, porque são parecidas, porque são semelhantes a Bhakti Yoga. Porém, com o final da Kali Yuga, essas religiões também são dissolvidas junto com a era, motivadas por nascimento, crescimento e destruição, né, os movimentos do mundo, do tempo. E o que é que sobra? Sobra os Vedas. Isso é o que está de acordo com os grandes sábios, grandes rishis e grandes santos, como Bhaktisiddhanta Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, entre outros, os Goswamis e Vrindavana aceitam. Então, o que é a Bhakti Yoga descrita nos Vedas, descrito nos Puranas e nos Tantras? Bhakti Yoga é o cotidiano da alma em sua morada eterna, o mundo espiritual. Então, para explicar melhor o que é essa Bhakti Yoga, eu vou trazer a analogia da mão, que é bem famosa. Prabhupada usava muito desse recurso, dessa analogia. Então, a alma espiritual com relação a Deus é explicada dessa forma por Krishna Bhagavad Gita. Mamaivansha Jivaloke Jivabhuta Sanatanaha. Então a alma espiritual, ela é parte e parcela de Deus. Ela é energia divina, ela é Satidananda, ela é o Brahman, só que ela não é completa, ela não é ilimitada como Krishna, como Vishnu. Ela é igual a Krishna ou Vishnu em qualidade, porque ela é espírito, ela é Brahman, mas ao mesmo tempo ela é diferente porque ela não tem a mesma quantidade. Assim como a gota no oceano. A gota, ela é feita de água salgada, como o oceano. Só que a quantidade de água que está presente no oceano nunca vai ser a mesma quantidade de água presente na gota. A gota é como se fosse a Jivatma, a alma espiritual, e o oceano é como se fosse Deus, Krishna. Então existe uma relação interdependente entre a alma espiritual e Krishna. Nós somos servos eternos de Krishna e nós somos dependentes de Krishna. Nós nunca somos separados de Krishna. Devido à Maya, devido à ilusão material, a alma pensa que ela é independente, que ela é separada de Krishna, que ela pode ter dinheiro e comprar o que quiser e satisfazer qualquer desejo, pode fazer o que ela quiser.
Então isso é uma grande ilusão que acaba degradando a consciência e, consequentemente, a alma espiritual, trancando-a no ciclo de nascimentos e mortes. Então a relação da alma espiritual com Krishna é como a relação da mão com o corpo. Então a mão é parte integrante do corpo, não pode separar a mão do corpo. Então qual é a função da mão? A função da mão é pegar o alimento, levar até a boca mastiga, engole, o estômago digere, e daí do estômago vai se distribuir energia para todo o corpo, inclusive para a mão. Agora imagine se a mão quer ficar rebelde, independente. Não, esse corpo, a cabeça, os olhos, o cabelo, eles se vangloriam das suas posições, mas por que eu tenho que servi-los? Por que eu tenho que ser subalterno ao corpo, e o corpo através do rosto, através das coxas, do peito, se vangloriam? Eu sou a parte mais importante do corpo, por isso eu vou me rebelar, eu vou viver sozinho, eu vou viver a parte do corpo. Imagine que a mão tenta se rebelar, o que vai acontecer com ela? Imagine que a mão sai do corpo, o que acontece? A mão vai se perder, ela vai necrosar e vai apodrecer, ela não vai ter função nenhuma. Então a alma, a mão, ela só vai ter função, ela só vai ter utilidade junto com o corpo, dentro de todo um esquema, dentro de um sistema muito maior. Ou então como o parafuso de uma máquina. Um parafuso, se ele está atarrachado a uma máquina, ele tem função. A função dele é ser parte constitucional da máquina, contribuir para o funcionamento total da máquina. Só que se o parafuso decide também ser independente e ficar jogado em um canto da fábrica, o que vai acontecer com o parafuso? Ele vai ter algum sentido? Ele vai ter algum significado? Ele vai ter alguma função, alguma ocupação, um dharma? Não, ele vai ser inútil. Então a alma espiritual, ela alcança a sua plenitude, a sua formosura máxima, quando ela está ocupada na sua atividade original, que é o serviço devocional, Bhakti Yoga, o serviço a Deus, o serviço a Krishna. Quando a alma se rebela e tenta de maneira artificial se tornar independente, só existe frustração, depressão, problemas e misérias, sofrimentos para a alma que não está sujeita a nada disso em sua posição constitucional, em sua posição original, que é de servo eterno de Krishna, de ver a sua Sarupahai Krishnera Dintyadasa. Essa é a posição da alma, o que a alma faz. Ela é parte integrante da divindade suprema, é uma partícula. Deus é um todo completo gigantesco, e ele é uma partícula dentro desse todo completo gigantesco. Quando a alma, por abuso da liberdade e por misericórdia de Krishna, decide ser independente, ela só experimenta o temporário e o sofrimento do Kalayana Shashwatan, que é encontrado nesse mundo material. Então esse foi o exemplo da mão. Chegou um pouquinho atrasado o letreiro, mas chegou. Ok? Então nós falamos sobre religiões e religião eterna, religiões e religião de primeira classe, Dharma e Sanatana Dharma ou Bhagavat Dharma. Tudo isso é muito bem explicado em textos de primeira classe, como o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, que foram trazidos por a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada para nós no mundo ocidental. Srila Prabhupada Ki Jai! Então nós chegamos ao fim de mais uma videoaula, estabelecendo a diferença entre o que é praticado no movimento Hare Krishna, o que é o Gaudiya Vaishnavismo, o que é o Vaishnavismo, e a diferença das outras religiões que falam sobre Deus, buscam sobre Deus, mas não tem uma informação explícita, não tem uma informação completa sobre quem é Deus, tá bom? Então muito obrigado pela atenção. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like para a gente poder propagar esse conhecimento que é tão necessário, tão fundamental para a sociedade em todo o mundo. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!